Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Camila, meu nome artístico é Aziza Elnur e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como estudar as danças folclóricas. Então, primeiramente, para quem não conhece a origem da palavra, a palavra folclore é originalmente inglesa. Ela foi criada no século XVIII pelo historiador William Thoms e é a junção de duas palavras em inglês. Primeiro, folk, que quer dizer povo, e lore, que quer dizer conhecimento, tradição. Então, se a gente traduz para o português, ficaria conhecimento de um povo, tradição de um povo. Para vocês terem uma ideia, entre a década de 1920 e 30, o termo popular e folclore eram sinônimos. Não existia essa diferenciação que a gente conhece hoje em dia. Então, para a gente entender mais ou menos quais são essas diferenças, o popular, por exemplo, ele seria um costume de um povo que evolui, surge e se transforma de uma maneira mais rápida. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o funk. O funk é um estilo de música e dança popular, não folclore. Agora, o folclore, ele possui mais uma identidade social e cultural que envolve costumes tradicionais que foram passados de pai para filho. E toda a evolução do que é folclore acontece de uma maneira mais orgânica. Vai acontecendo mais lentamente. Essa é a diferença do popular. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o frevo. É uma dança, um estilo de dança folclórico. E como nós podemos estudar as danças folclóricas? Bom, a gente primeiro tem que buscar a fonte, né? Onde que eu posso pesquisar? Então a gente pode pesquisar vídeos, fotos, filmes sobre aquele determinado estilo de dança, né? E pesquisar mais sobre a etnia. Aquele povo que executa, que criou, né, por assim dizer, esse estilo folclórico, de que região que ele é? Qual é o clima, o ambiente que ele vive? Será que eles têm alguma religião? E as roupas? Que roupas eles e elas usam, né? Será que usa algum adorno, algum adereço, algum acessório? Algo na cabeça? Algum tipo de maquiagem específico? Brinco? Que tipo de brinco que eles usam? Nas mãos? E tudo isso que a gente vai pesquisando, a gente começa a entender por que ele usa isso, por que ele faz aquilo. A gente começa a perceber que existe um sentido nisso tudo. E o folclore é isso, ele tem muito sentido e ele evolui muito de forma orgânica, ele é mais natural. Por exemplo, eu me interessei muito sobre os berberes e eu descobri que eles não são árabes. Para quem não sabe, o povo berbere mora na região do país, né? Marrocos, que fica no norte da África. O Marrocos é um país árabe, mas o povo berbere não. E só para vocês terem uma ideia, Marrocos está muito perto da Espanha. Dizem muitos, né? Muitas pessoas dizem que o povo berbere veio do norte e se instalou aqui. Eles falam outra língua, né? Eles têm a língua berbere e os dialetos deles. Por isso eles não são árabes, né? E eles são um povo fechado. Então, assim, você entende, você começa a estudar, você pesquisou, não é um povo árabe, não fala língua árabe, né? Tem costumes próprios, é um povo fechado e usam roupas muito características deles. Depois pesquisem para vocês verem, é muito interessante. As mulheres usam roupas muito coloridas, elas usam acessórios na cabeça, moedinha, né? Lenço com moedinha. Maquiagem, elas se maquiam demais, elas fazem diversas maquiagens no rosto, né? Faziam, né? E por que faziam? Elas faziam, um dos motivos era para esconder mais o rosto delas e fazer com que os homens não olhassem muito para elas, assim elas evitariam situações como estupro, por exemplo. Então, isso é muito interessante, existe um motivo para aquela maquiagem, né? E atualmente elas não se maquiam mais. Por quê? Por que elas não se maquiam? Porque o povo berbere se tornou muçulmano. Então, tudo tem um porquê.
E a evolução é orgânica, não é de uma hora para outra que isso aconteceu. Então, tudo isso caracteriza o que eles fazem e as danças, né, que eles fazem como folclore. Mesmo não sendo árabe, é um exemplo que eu dei para vocês estudarem e pesquisarem também, porque é muito interessante. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. O Mahmoud Reda. Para quem não conhece, é um coreógrafo e dançarino egípcio, né? E muitas pessoas acham que o que ele faz é folclore, né? Porque ele usa roupas características de determinado povo e tudo mais, né? Ele e a Farida, que dançou com ele durante muitos anos. Só que ele não faz folclore. Por que ele não faz folclore? Porque ele faz adaptações para o palco. Ele mesmo deixou isso claro muitas vezes, né? Ele pega, entre aspas, por assim dizer, movimentos característicos de determinada dança folclórica e faz uma adaptação para o palco. Então, pesquisem alguns vídeos dele. Vocês vão entender que realmente ele não faz folclore. Ele faz muitos passos de balé clássico misturados com a dança, e tudo que ele faz é mais teatral. Então ele fazia tudo aquilo para atingir um público em específico, né? Porque talvez fosse mais satisfatório para aquele povo assistir, por influências externas, né? De países estrangeiros também. E quando você estuda ele, você observa tudo isso, você vê que é algo muito mais, por assim dizer, forçado. Não significa que não seja bonito, tá? Mas ele deixa claro que ele faz adaptações mesmo, né? Ele é honesto no que ele faz. Então, quando a gente vai estudar o que é que não é folclore, a gente precisa observar. Se vocês assistirem os vídeos, né? Alguns vídeos dele, vocês vão entender o que eu tô falando. E assim, para a gente pesquisar sobre folclore, a gente tem que analisar tudo que eu disse agora, tudo que eu disse antes. Aquela pessoa é de qual região? Não adianta a gente estudar folclore, vamos supor, a gente vai estudar um ballad executado por uma dançarina ucraniana. Legal, ela dança muito bem mesmo, mas não é garantido que ela esteja fazendo folclore de fato, porque não é da origem dela, né? Então, sempre que vocês forem pesquisar, vê, será que aquela pessoa é daquele país? O Mahmoud Reda, ele é. Mas ele não é daquela etnia. Ele não é daquele grupo social, né? Então, quando a gente começa a buscar todas essas características, a gente começa a entender se o que aquela pessoa está fazendo é folclore ou não. Entendem? Então, pesquisem um povo berbere, Mahmoud Reda, e sempre que forem pesquisar, lembrem-se dessas características que eu citei. E é isso, gente. Por enquanto é só. Tchau, tchau!